Mangá é uma ótima forma de entretenimento, mas você já parou para pensar como isso veio parar no Brasil? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Existem diversas histórias sobre a origem do termo mangá, porém a mais aceita é de que o termo vem do nome da série de 15 volumes lançada em 1814 pelo Katsushika Hokusai. Essa série tinha o nome de Hokusai Mangá, porém o termo só se consolidou mesmo após a Segunda Guerra Mundial com as obras de Osamu Tezuka. Mangá é o nome dado a histórias em quadrinhos de origem japonesa. O nome é a junção de dois vocábulos, man, que significa involuntário, e ga, que significa desenho. Portanto, mangá literalmente significa desenho involuntário. E apesar de mangá serem considerados as HQs japonesas, eles possuem diversas características que os diferenciam das outras histórias em quadrinhos do mundo. Se você pegar uma HQ dos Estados Unidos, por exemplo, você vai começar a ler por essa parte, a HQ vai começar a ler por aqui. Porém, o mangá não, o mangá você começa pelo fim, tanto que se você pegar este mangá, logo no começo ele fala, a leitura do mangá é no sentido oriental, sentido aqui, então você começa pelo fim literalmente. Outro fator que a gente pode colocar aqui é o traço. O mangá ele tem um traço muito característico, porém isso vem mudando com o tempo, né? Antigamente tinha aquele famoso traço que era mais triangular, o queixo, o olho grande ali. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem diversas obras com traços muito diferentes e isso é bem interessante porque se você pegar uma obra, por exemplo, One Piece e comparar com Vagabond, o traço é diferente, mas os dois são mangás. Outra característica muito interessante do mangá é que antes dele sair na versão encadernada, ele sai em revistas que funcionam como almanaques, né? Uma mesma revista contém diversos capítulos de várias obras. E um exemplo dessas revistas é a Shonen Jump. Quando você pega uma Jump, você encontra diversas obras aqui dentro. Essa aqui é antiga, então ela tem Naruto, One Piece, Gintama, tem aqui ó, o Assassination Classroom, tem outras obras que já finalizaram, Bleach também tem aqui, mas as atuais elas vão se renovando. A Jump atualmente, se eu não me engano, trocou o Naruto pelo Boruto, e eu não sei quais mais trocaram, visto que algumas obras já acabaram. Mas ela funciona assim, ela sai toda semana, né, sai uma Jump dessa com várias histórias. Por exemplo, essa aqui, se você pegar na época de One Piece, tá na parte que eles estão em Zou. Então como funciona o mangá aqui? Ele sai nesse almanaque e vai indo. Quando completa uma quantidade de páginas específicas ou de capítulos, se não me engano é de 160 a 200 páginas por obra. Por exemplo, One Piece, quando ele completa uma quantidade de páginas que falou, opa, já dá pra formar um volume, eles pegam os capítulos e transformam no volume encadernado. Como é o caso, por exemplo, do volume 61 de One Piece. Nele contém 9 capítulos, ou seja, 9 revistas Jump, depois que lançou, formou aqui, tem mais ou menos 190 páginas. Então quando lançou 9 Jumps, eles juntaram esses 9 capítulos e transformaram num volume encadernado desse aqui. Porém a característica mais marcante de um mangá é o fato dele ser em preto e branco e feito em papel jornal. Lá no Japão, várias pessoas leem mangá, desde criança, donas de casa, estudantes, executivos, todo mundo lê mangá porque existem mangás para todas as faixas etárias. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo você clicar nesse vídeo aqui onde eu explico um pouquinho mais sobre isso que algumas pessoas chamam de classificação ou demografia. Mas o mangá ele é todo preto e branco, como vocês podem ver aqui na minha mão, e a maior característica também é ele ser barato e acessível para todo mundo. Como eu disse, são várias pessoas que leem, então ele é feito em papel jornal lá no Japão, para que ele seja acessível para todas as pessoas. Esse aqui é o volume 1 de Fairy Tail, ó. Vocês não vão conseguir ver aqui muito bem, mas se vocês quiserem ver, tem outro vídeo aqui onde eu faço a comparação dos volumes de Fairy Tail japonês, brasileiro e argentino. Então repara lá pra você ver que é bem interessante. Obviamente existem algumas versões no Brasil que são feitas em papel jornal, que é aquela versão que sai mais barata e é mais acessível, só que no Brasil tem impostos e tudo mais, e isso complica um pouco. Mas também tem a versão para colecionador que é feita em papel offset. No Japão eu não sei se existe essa versão de colecionador. Até onde eu conheço, existe somente essa versão aqui com papel jornal, que é uma versão extremamente barata e acessível para eles lá.
Os mangás só começaram a ser publicados no Brasil graças ao sucesso dos animes e dos tokusatsus na época de ouro dos animes, com aquele boom de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, quando veio tudo pra TV, a TV, saudosa TV Manchete, que saudade de chegar em casa e assistir Yu Yu Hakusho, era muito bom, cara. Então foi graças a isso que teve esse boom e os mangás começaram a ser vendidos aqui no Brasil. E foi muito interessante esse boom dos animes, porque assim, a TV Manchete trouxe alguns animes e vendo que a TV Manchete estava em alta, o SBT foi lá, opa, também quero trazer alguns animes aqui, né? E eles trouxeram aqueles que fizeram parte da infância de muitas pessoas que assistem esse canal. Olha, tá brilhando como se falasse comigo e estivesse feliz. Isso nunca tinha acontecido. Pode vir, idiota! Eu vou devolver multiplicado por 1000! E pra não ficar pra trás, a Globo também foi atrás de trazer na saudosa TV Globinho, oh, saudade também, alguns animes aí que também fizeram parte da infância de muitas pessoas. A sua mãe está muito preocupada com você. E depois lembre-se, temos que ir à casa do Mestre Kami. O que ele contém é o indestrutível Exódia. E sim, antes desse boom dos animes já existiam obras sendo publicadas no Brasil ao estilo mangá, porém elas não fizeram tanto sucesso até este boom. Foi graças a esse boom que o mercado pôde crescer e a gente conhece ele como é hoje. Cara, sensacional e cada vez crescendo mais ainda. Quando o assunto é editora, hoje temos duas editoras que são as mais famosas, Panini e JBC. Porém, quem começou com a era dos mangás aqui no Brasil foi uma editora chamada Conrad. Quando Cavaleiros do Zodíaco fez sucesso no Brasil, que estourou, que foi sucesso, a Conrad ela pegou carona nisso e lançou uma revista chamada Herói, que é essa revista aqui, ó. Essa aqui é edição de colecionador, eu ganhei uma reimpressão e é bem interessante você ver na época, temos aqui, ó, todos os segredos do desenho mais quente da TV, que era na época Cavaleiros do Zodíaco. Já em 2000, eles aproveitaram outro anime que também teve um boom grandioso, que foi Dragon Ball. Sim, em 2000 eles lançaram mangás de Dragon Ball e de Cavaleiros do Zodíaco, só que com um diferencial. Esses mangás eram meio tanco. Pra quem não sabe, meio tanco é o nome dado a mangás que representam metade de um volume japonês. Por exemplo, esse volume japonês é conhecido como um tanco. Por quê? Porque ele é o volume completo. Meio tanco é quando as editoras pegavam este volume e dividiam em dois. Ao invés de criar um volume igual a hoje em dia que elas fazem, elas criavam dois volumes. Então, um mangá japonês equivalia a 2 mangás brasileiros. Nessa mesma época, a JBC também entrou na onda dos mangás, estreando com Rurouni Kenshin, e a Panini veio em seguida com um mangá chamado Gundam Wing. Depois disso, outras duas editoras começaram a trazer mangás para o Brasil, que é a New Pop e a Nova Sampa, mas cada uma se especializando em alguma coisa, seja light novel, seja shoujo, seja outros estilos que essas editoras mais famosas não trazem. A editora Abril também traz algumas obras ao estilo mangá. Algumas obras que são filmes da Disney, ela faz uma versão mangá, mas não é o foco dela, porém eles também têm, então achei interessante mencionar aqui. Eu diria que sim e não. Sim, porque o trabalho que a editora tem para trazer esse mangá de forma oficial e legalizada é muito burocrático. Isso inclui funcionário, inclui negociação, inclui pagar taxa de importação, taxa de papel, taxa de um monte de coisa. Então é um custo que ela tem muito grande. E se você já acompanha alguma dessas editoras pelas redes sociais, você deve ter visto elas já falando sobre isso. E não porque muitas pessoas, inclusive eu sou uma delas, leem as obras online, né? Pega lá pelas fansubs e lê online e depois escolhe uma preferida e fala, putz, eu gostei dessa obra, vou colecionar ela. Que é o caso, por exemplo, de One Punch Man. Eu não conhecia One Punch Man, eu comecei a conhecer pela internet e hoje eu coleciono One Punch Man. Então algumas pessoas conseguem fazer isso, ler online e comprar. Só que é complicado comprar tudo que lança porque, cara, tem que ter muito dinheiro e no Brasil ainda não dá, né? O sonho é esse. O autor de Knights of Sidonia e Blame, Tsutomu Nihei, falou que ele vê um grande futuro no mercado digital e no mercado brasileiro. Em uma entrevista, Tsutomu Nihei disse que, comparado ao mercado dos Estados Unidos e da Europa, o Brasil ainda é muito pequeno. Porém, ele vê no Brasil o que ele viu na França 20 anos atrás. Desse modo, ele enxerga um grande crescimento do mercado nacional. E além disso, existem algumas obras que são publicadas aqui que não existem lá fora, como por exemplo, o novo volume de Cavaleiros do Zodíaco com capa dura.
Isso você não encontra no mercado lá fora e é um diferencial do mercado brasileiro que ele citou. Além disso, na parte de digital, ele diz que como ele produz todo o conteúdo dele de forma digital, ele vê um futuro na plataforma digital, mas que isso ainda vai levar um pouco de tempo. Porém, quando isso acontecer, vai ser muito bom e vai ser acessível para todo mundo. Ao meu ver, o grande problema da oferta digital para o Brasil é a burocracia. A pessoa, para trazer de uma forma legalizada, por exemplo, a JBC estava querendo trazer, era Henshin Plus, Henshin Mais, eu não sei, que era um aplicativo que você lê lá os mangás online pagando uma taxa por mês. A Crunchyroll já faz isso fora do Brasil. No Brasil ela ainda não tem essa plataforma de mangás, mas fora do Brasil eu sei que ela já tem porque já me falaram. Então esse é um problema. Para você trazer de forma oficial e legalizada, tem que ser cobrado um valor. É por igual Netflix. Você paga uma taxa mensal para ter acesso a um acervo. Só que o acervo não é tão grande quanto, por exemplo, você entrar num site de mangás aí que não é oficial e legalizado. Por quê? Porque existe uma burocracia para você conseguir colocar as obras lá de forma oficial e legalizada, que não existe para você colocar de fã para fã. Então, enquanto essa burocracia não acabar, isso é o meu ponto de vista, tá? Enquanto essa burocracia não acabar, ou enquanto eles não acharem uma forma mais fácil de resolver tudo isso, e o mercado digital ainda vai demorar para crescer. Mas a minha vontade é que ele cresça e que traga uma obra para todo mundo aí, acessível para todo mundo, que todo mundo possa ver, que todo mundo possa se divertir, que todo mundo possa ler diversos mangás e conhecer, porque tem muitas obras, cara, que a gente não conhece. Nós conhecemos hoje o raso. Imagina um iceberg. A ponta do iceberg é o que a gente conhece, cara, mas aquilo que está embaixo é o que a gente não consegue ter acesso devido à burocracia. E o meu sonho é que um dia não exista mais essa burocracia. E pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo. Se você tiver alguma sugestão para o próximo vídeo, fique à vontade, comente aí embaixo, comente o que você achou do vídeo. Se você discorda de alguma coisa, se você acha que eu falei alguma coisa errada, sinta-se à vontade também para comentar aí embaixo. E é isso, eu fico por aqui, beijo no coração e tchau!